Qual o valor das facetas de resina? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no consultório. E é totalmente compreensível. Afinal, se a gente vai investir no tratamento, é muito importante a gente saber o valor do procedimento. Eu sou a doutora Maiane, especializada em facetas de resina, e vou tirar todas as suas dúvidas em relação a isso. Vamos lá? Primeiro, muito importante que a pessoa precisa entender. As facetas de resina é um serviço, não é um produto. Então, tem uma grande diferença de valores entre profissionais. E agora eu vou te explicar o motivo dessa diferença e o que faz algumas pessoas oferecerem facetas de resina tão barata e outros bem mais caros. Então, vamos lá. Imagina que você vai comprar uma bolsa. Quando tu vai comprar uma bolsa, tem uma marca específica. Independente de A ou B, é a mesma marca, só que um está custando 700 e a outra está custando 500. Então, vale a pena eu comprar de 500, porque a mesma marca é o mesmo produto, só que estão ofertando por produtos diferentes. Já as facetas de resina não funcionam dessa maneira. O que está por trás do valor? Vamos lá. Uma das coisas que mais influenciam no valor é o material utilizado. Ah, é faceta de resina. Mas não é porque é faceta de resina que todas as resinas são iguais. Tem resinas de diferentes marcas comerciais, umas de altíssima qualidade, outras de média qualidade e outras de muito baixa qualidade. Então isso vai influenciar no valor final das facetas. Mas não é só isso. A gente faz as facetas não é só com resina, tem outros produtos. Um dos produtos de muita importância é o adesivo, que seria o quê? É o que cola a resina no dente. Esse adesivo também precisa ser de alta qualidade, não só para as facetas de resina, mas também para as restaurações de modo geral, porque senão tende a ficar quebrando, a ficar descolando. Então esse é um ponto que também influencia no valor final, certo? Agora, saindo em relação ao material em si, que a gente sabe que vai influenciar e muito no valor final, também tem a experiência do profissional. Se uma pessoa está começando a fazer facetas de resina, ela está aprendendo a fazer facetas de resina, logicamente ela vai cobrar mais barato. Por quê? Eu quero adquirir experiência. Se eu quero adquirir experiência, eu vou cobrar mais barato para poder ter mais pessoas e eu praticar. Porque o meu serviço ainda não está de alto nível. Então, eu não consigo cobrar muito caro por ele. Então, eu preciso cobrar um valor mais baixo. E isso não é errado, porque todo mundo precisa começar. Inclusive, em vários procedimentos que eu já fiz, sempre quando eu comecei a fazer o serviço, eu cobrava mais barato, seguindo essa lógica. Eu quero praticar, porque é a prática que leva à perfeição. Tem pacientes que tudo bem, eles aceitam, eles querem, eles não têm um grau de exigência muito alto. Então, eles estão pagando um valor mais baixo, porque o serviço também vai ser uma qualidade inferior. Eu posso não ter experiência e utilizar um material muito bom. Eu posso não ter experiência e, por isso, por não ter muita experiência, eu não vou investir no material de alto padrão. Eu vou comprar um material mais em conta, que é geralmente o que acontece. Então, eu estou associando uma pessoa que não tem experiência com um material de mais baixa qualidade. Então, consequentemente, o valor das facetas também vai ser mais baixo. Certo? Então, a gente já viu que o material influencia, a experiência do profissional influencia. Outro fator que influencia no valor é a localização e a estrutura da clínica. Sim, gente, isso influencia, porque o público é diferente. A pessoa faz uma estrutura da clínica para atender um determinado grupo de pessoas. Então, ela vai cobrar mais. Ela investe mais em estrutura, mais em tecnologia, e isso também vai influenciar no valor final. Outro fator que influencia é o toque artístico de cada profissional. É a maneira do profissional ver aquele trabalho. Então, isso é muito importante, a pessoa ver trabalhos semelhantes para ver se identifica. Ah, eu gosto do trabalho desse profissional. Então, a pessoa faz. Porque uma faceta de resina nunca vai ser igual à outra. Inclusive, o mesmo profissional, se ele for fazer o mesmo paciente 2 vezes, ele não vai fazer igual. Então é importante a pessoa se identificar com o serviço prestado
pelo aquele profissional. Vou te contar aqui uma história de uma paciente que veio aqui na clínica. Ela veio muito insatisfeita com as facetas de resina que ela havia feito. Essas facetas de resina, a doutora ficou horrível, ficou grosseira, ficou mal acabada, tá com mau hálito, falando muitas coisas ruins dessas facetas. Quando eu fui tirar as fotos para poder fazer o planejamento, a gente realmente olhou, as facetas não estavam adequadas. Aí ela me falou, quando eu passei o valor das facetas de resina que eu fazia, ela me falou que nas dela, ela tinha pago R$ 1.400, ou seja, 140 por cada faceta. O resultado entregue é correspondente ao valor do serviço que foi prestado. Porque uma pessoa para cobrar 140 num trabalho como as facetas de resina, que é um trabalho muito manual, que requer muita concentração, é uma manhã inteira ou uma tarde inteira para fazer, ou até mesmo tem que retornar outras vezes se ela cobra 140, provavelmente ela está naquele começo de carreira, aprendendo a fazer facetas de resina, utilizando materiais de baixa qualidade, e ela comprou o valor que ela considerava justo pelo serviço prestado. E o paciente, é só o profissional que tem erro nisso? Claro que a pessoa precisa se aperfeiçoar, precisa melhorar, mas não é só o profissional que erra nisso, né? Faltou um pouco de capricho também para evitar uns certos problemas, como mau hálito, infiltração, faltou capricho sim, mas o paciente também tem sua parcela de responsabilidade quando ele decide escolher só pelo preço. O único critério que utiliza para a decisão é o preço. E não é só o paciente que faz isso. Vou te contar aqui o que aconteceu comigo, que eu também fiz isso. E o que foi que aconteceu? Olha só. Eu tenho os móveis projetados aqui da clínica. Eu amei esses móveis projetados. E desde então, é sempre a mesma pessoa que faz esses móveis projetados para mim. Aí eu fui fazer um closet na minha casa, em um quarto que estava lá que eu queria destinar para colocar as minhas coisas. Então eu fui pesquisar para fazer esse serviço. Quando eu fui pesquisei com certeza com uma pessoa que sempre fazia minhas coisas. E mais 2 pessoas. Teve um que era o mais barato, que ficou a diferença entre o que eu queria, entre o que eu já conhecia o serviço, que foi quem fez aqui, de R$ 2.000. Como a diferença era de R$ 2.000, eu disse, não, vou fazer com esse. É só um closet. Resultado, eu fiz o closet pensando, dei o projeto lá pensando que ia ficar de um jeito. Ficou completamente diferente. Completamente diferente. A qualidade do serviço era assim, uma diferença grotesca. Então, eu aprendi isso. E quando eu fui fazer outra reforma lá em casa, que foi uma estrutura muito maior, eu não quis mais pesquisar o preço, eu não utilizei mais como principal decisor o valor do produto, que foi o caso que eu fiz, como o móvel projetado de quem eu conhecia estava mais caro do que o outro que eu não conhecia, mas estava barato, e o único parâmetro que eu usei foi o preço, que foi o que aconteceu. Eu fiz um closet que eu não gostei, que eu não utilizo, inclusive está sendo utilizado para o meu marido guardar as ferramentas dele lá em casa, porque como eu não gostei, eu não tenho prazer de ficar utilizando e acabei desistindo dele. O ponto em questão, que num outro momento eu fui fazer uma estrutura muito maior, que foi no caso a minha reforma lá da parte externa de casa, então eu não fui mais pesquisar pelo preço. Eu entrei em contato com quem eu já conhecia, que eu gostava do trabalho, fiz o orçamento e fechei com ele. Essa foi uma experiência que eu tive, mas serviu para eu aprender. E isso acontece com muitos pacientes que me relatam essa mesma experiência que eu tive e que muitos pacientes têm também. Outro fator que faz o valor das facetas de resina ser mais alto é quando o profissional ele já atingiu um certo nível de sucesso, ele tem muita procura, então, consequentemente, ele aumenta o preço. É um fator que influencia, ele é muito conhecido na cidade, ele é muito conhecido no Brasil, muitas pessoas fazem questão de fazer faceta com eles, então, naturalmente, a faceta de resina vai ser mais caro, tá?
Mas sem rodeios. Normalmente, quanto custa uma faceta de resina? As facetas de resina têm uma variação enorme de preço. Como eu te falei, teve essa paciente que me falou que a faceta dela era 140 cada dente. Tem facetas de resina que custam 350, tem facetas de resina que custam 500 e tem facetas de resina que eu já olhei de R$ 1.500 cada dente. Então é uma diferença muito grande. Como que você vai saber o valor do seu tratamento? Só fazendo sua avaliação. Você escolhe o profissional que você deseja fazer as facetas de resina, faz a avaliação, vê se você gosta da avaliação, vê se você gosta dos resultados, vê se você gosta do que ele propôs para você. Então você decide fazer com ele ou procurar outra pessoa que esteja do seu agrado. Então era isso que eu queria te passar nesse vídeo. Espero ter te ajudado. E se você gostou, clica, curte e compartilha com mais pessoas que querem fazer facetas de resina.